Pessoal, é o seguinte, agora pode colocar aí no nosso chat nome e o número, por gentileza, que é a nossa chamada aí. Turma, é o seguinte, se vocês entrarem no Moodle, né, a gente não teve aula semana passada, então tem alguns recados para passar para vocês. Se vocês entrarem no Moodle, já tem o material completo lá de tudo aquilo que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Alguns alunos pediram para colocar antes, para poder ir acompanhando nos slides aí, né, durante a aula. E outros pediram, falaram que não preferem não acompanhar. Então, se você gosta de acompanhar as aulas tendo os slides, os mesmos que eu vou usar aqui na aula, você prefere ter aí do seu ladinho, já tá lá no Moodle também, tá? Na última aula a gente foi até Maquiavel, e eu tinha colocado para vocês uma história em quadrinhos do Maquiavel. Vocês leram? Alguém leu? Teve tempo, né, para isso? Pessoal, fala comigo. A Giovana esqueceu, Davi não leu, tá? A Giovana falou, meu Deus já sabe sobre Maquiavel, né? Mas é bacana a gente saber também. Então, dá uma lida lá no... A Ana Helena esqueceu, tá. É uma história em quadrinhos, assim, bem simples, mas que sintetiza bastante a época do Maquiavel e um pouco a filosofia do Maquiavel, que é bacana vocês conhecerem, para quando usarem aquele termo maquiavélico, vocês entenderem o porquê, tá? Então, dá uma olhada, dá para ler no celular mesmo, tá em PDF, é bem simples. Na aula de hoje a gente vai falar do Montaigne, que também é dentro do contexto da filosofia política do período do Renascimento, só que ele vai discutir um pouco mais as questões éticas e morais também. E aí a gente vai até o Francis Bacon, que é um filósofo já da filosofia da ciência. Eu falei para vocês que as universidades, nesse período do Renascimento, estão se consolidando, e aí de nada adianta uma experiência que é feita na França e uma experiência que é feita na Inglaterra, por exemplo, não seguirem as mesmas condições de temperatura e pressão, porque os resultados vão ser diferentes. A mesma pesquisa dá resultados diferentes, isso é óbvio. Então, Francis Bacon, também conhecido como Chico Toicinho, ele vai começar a criar alguns métodos aí de experimentação para poder consolidar essa ciência, né? Olha, o mesmo método que é usado na Inglaterra tem que ser usado na França, tem que ser usado na Itália, senão é óbvio que os resultados vão ser diferentes. Então, ele vai começar a desenvolver aí essa metodologia para poder solidificar, consolidar aí a ciência que estava surgindo, né? Para deixar unificadinha, bonitinha. A ciência, ela tem que ser universal, né? A teoria científica, a teoria da física, da química, que é válida em qualquer lugar, que é válida em determinado lugar do mundo, tem que ser válida em qualquer lugar do mundo. Então, ele começa a deixar essa ciência quadradinha. Então, esses dois filósofos que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Para isso, vou começar a compartilhar com vocês uma janela aí, que é o meu PowerPoint, que também já está lá no nosso Moodle, tá? E se vocês separarem lá no Moodle, enquanto está começando a compartilhar e eu vou explicando, já tem um campo tarefa. Eu deixei uma data de entrega, um prazo de entrega maior, né? Semana passada a gente não teve aula e eu sei que vocês estão sobrecarregados, se adaptando também nas aulas EAD. Então, tem um prazo de entrega maior aí, que acho que até o dia 15 ou 16 de maio. É uma tarefa sobre Francis Bacon que eu vou explicar para vocês na aula de hoje. Então, quando vocês verem lá um campo tarefa criado, também não se preocupem que eu explico em aula e falo, ó, agora vocês podem fazer, tá bom? Então, vamos lá para a segunda parte aí do Renascimento, que a gente já viu a primeira parte na aula passada. Bom, comecei a apresentar aí para vocês os slides. Apareceu, turma, os slides aí? Sim, apareceu. Pessoal, para não ficar essa aula chata que só eu falo, se vocês quiserem interagir, perguntar alguma coisa, assim, pode parar e perguntar, senão ninguém aguenta, né? Nem eu e nem vocês, fica aquela coisa monótona aí eu falando e vocês aí assistindo. Aí eu não sei se vocês estão dormindo com a aula de filosofia, se estão acordados, vocês foram no banheiro, estão falando de tomar café, o que vocês foram fazer? Então vamos lá, Montaigne, né? Vai trabalhar ética e política no Renascimento, ele é de 1523 a 1592. É interessante Montaigne porque ele tem um novo estilo literário. Esse novo estilo literário a gente chama de ensaios, até então ninguém, assim, tinha escrito sobre ensaios, né? E os ensaios têm uma característica particular aí, que é você colocar a sua experiência nesses ensaios. E aí, dentro daquele contexto do Renascimento, da expansão comercial marítima e da descoberta de novos povos, o Montaigne vai fazer uma crítica a exatamente aquilo que estava no centro do Renascimento, que é o ser humano. Então, a gente tem o antropocentrismo, né, no Renascimento, e ele vai fazer uma crítica do homem. Ele acha que o homem é um ser hipócrita. Porque como é que a gente pode julgar essas culturas que estão sendo descobertas a partir da nossa
próprio ponto de vista da nossa cultura, né? Então ele começa a fazer uma crítica aí ao próprio homem renascentista, em forma de ensaios. Então ele coloca as experiências particulares. E uma outra coisa bacana no Montaigne é que ele é uma pessoa extremamente culta, né? Ele é de uma família rica, então ele é filho aí de um comerciante de vinho, e ele viaja muito com o pai, né? Então ele conhece diversas culturas, conhece diversas regiões da Europa. E aos 13 anos de idade aí, ele é uma pessoa tão culta que ele sabe mais latim do que o próprio francês, já tinha lido obras incríveis de filosofia e de literatura, então ele tem esse desenvolvimento cultural dele, assim, muito grande, que ele consegue condensar isso nos seus ensaios, passar as experiências e o seu ponto de vista em relação ao antropocentrismo, a sua crítica desses ensaios, tá? Então ele vai surgir num cenário de guerras religiosas, também para fazer uma crítica à própria religião, né, essa reforma protestante, e aí dessas experiências que ele tem com o pai, do conhecimento com os novos povos aí, ele escreve essa obra Ensaios, que fazendo o seguinte contrapeso aí, né? O homem se pretende escapar à sua limitada condição humana, porque ele tenta se expandir no renascimento, ele quer descobrir novas culturas, novas terras, quer olhar para o céu e ver um universo infinito, só que ele se transforma numa besta, porque ele acha que ele é o senhor de tudo agora, né? Não é mais Deus que é o senhor de tudo, mas sim o próprio homem. Então a crítica de Montaigne é construída a partir desse sentimento de o homem se transformando numa besta, numa fera, que destrói essas culturas que eles estão descobrindo, que destrói os povos, que faz guerras. Então ele chama o homem de um homem hipócrita, que está se transformando numa besta. Para Montaigne, tudo é uma questão de limites, né? Principalmente da razão, da moral e da ética. E é isso que ele vai pôr nos ensaios dele. O ceticismo de Montaigne, o que é ceticismo? Né? A gente viu no primeiro ano do ensino médio lá. Ceticismo é colocar essas novas questões, esses novos pensamentos que estavam surgindo no Renascimento em dúvida, né? Colocar em dúvida, será que tudo isso realmente é progresso? Ou será que tudo isso está fazendo o homem afundar em si mesmo, né? Então ele vai usar o ceticismo aí, que se opõe ao otimismo humanista que estava emergente na época, tudo bem? Então esse aí é o contexto do Montaigne. Ele vai ter influência direta lá dos estoicos, que são uma escola filosófica do período do helenismo, daquela transição da filosofia grega antiga para medieval. A gente viu as 4 escolas filosóficas do período do helenismo, que vão influenciar em Montaigne. O que é o estoicismo, né? O que é esse ceticismo do estoicismo? É suspender o juízo. Olha, se eu não posso falar sobre determinado assunto, se eu não posso falar sobre determinada cultura ou determinado povo, é melhor eu suspender o juízo, buscar com o uso da razão conhecer aquele povo, aquela cultura, aquela coisa que eu vou julgar, né? Para poder ter uma certa tranquilidade na minha alma, não julgar apenas pelo fato de julgar, né? Mas ter aquela tranquilidade da alma que era pregada pelos estoicos, devido à influência do budismo ali naquele período do Alexandre o Grande e das conquistas do Império Macedônico. Tudo bem? A tese de Montaigne, a tese educativa de Montaigne, visava, então, essa formação do juízo, né, de julgamento, é muito forte em Montaigne, tanto particular como moral também, mais do que o juízo científico. Então, a gente vai ver um pouquinho dessa parte de ética e moral, e depois a gente vai para a ciência com Francis Bacon. Para Montaigne, a filosofia é a arte de conhecer para aprender a viver bem e a morrer bem, né? Morrer bem também tem um pouco a ver com o estoicismo aí, que é você ter aquela tranquilidade em vida e não carregar consigo aquele peso na consciência daqueles julgamentos que você faz, morrer tranquilo, você viver tranquilo e morrer tranquilo, né? E o Montaigne, nessas viagens aí que ele faz com o pai dele, ele alerta para o principal do bom entendimento do comportamento dos outros povos, que eu falei para vocês que estão nessa expansão comercial marítima, eles acabam descobrindo outros povos, inclusive aqui na América mesmo. Então, é a incapacidade de cada pessoa colocar-se no lugar da outra. Olha que atual isso, né, pessoal? Então, Montaigne já alerta lá no Renascimento a incapacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro e fazer julgamentos a partir do seu ponto de vista, sem compreender a história, os problemas, as questões do outro, né? No caso, aí são mais ligados à questão dos povos, mas isso a gente ainda usa muito nos dias de hoje. Então, toda a filosofia do Montaigne aí está condensada no lema socrático, que ele manda cunhar numa moeda, tá? E esse lema socrático é que seja, né? O que é que eu sei? Eu sei aquilo que está baseado na minha história, na minha narrativa, na minha experiência de vida. Mas eu não conheço aquilo que o outro está passando, aquilo que o outro está sofrendo, como que o outro age, como que o outro vive. Então, esse é o principal lema aí do Montaigne, né? O que eu sei? O que eu sei dos outros?
Então, ele manda cunhar numa moeda, tá? Ele era rico e tinha as próprias moedas, já que o pai era comerciante de vinho, né? Então, esse dilema explica-se pelo ceticismo aí, dessa dúvida que ele colocava a partir aí da influência dos estoicos. Então, trata a filosofia como um saber presunçoso. Para o Montaigne aí, a presunção é nossa doença natural e original, né? Achar que sabe tudo. Uma pessoa presunçosa é aquela que acha que sabe tudo, é uma pessoa arrogante, que acha que está acima de todos e de tudo. E aí a filosofia, para o Montaigne, em seus altos voos metafísicos, é apenas um produto da vaidade humana, segundo Montaigne. Por que ele faz essa crítica? Ele está escrito essa crítica lá no texto chamado, no ensaio, né, de Montaigne, chamado Sobre a Vaidade. Ele mostra que a metafísica, principalmente a metafísica medieval, está baseada na vaidade da Igreja Católica, né? Que ela queria construir uma autodefesa e ela usa a filosofia como uma ferramenta, principalmente no período aí de Tomás de Aquino, que tenta usar a filosofia, principalmente a filosofia aristotélica, para poder construir a prova da existência de Deus, como se fosse uma vaidade, porque ela necessita dessa prova. Então, é uma vaidade humana, né? A razão, segundo Montaigne, não pode alcançar certeza alguma, mas o homem tem de se acostumar a viver na incerteza e suportá-la estoicamente. Então, a nossa razão, segundo Montaigne, tem limites, né? E a gente não consegue sustentar determinados assuntos. Então, a gente tem que voar nesses assuntos com aquele ceticismo provindo aí da filosofia estoica, que é um ceticismo que suspende o juízo para poder viver tranquilamente. Se a gente não pode afirmar algo sobre determinada questão, para que eu vou ficar me preocupando com ela? Eu não posso afirmar, a minha razão é insuficiente, né? Então, segundo Montaigne aí, a gente tem que colocar essas questões no sentido de suspender o juízo, tá? E aí eu coloquei para vocês alguns pensamentos, algumas frases extraídas aí dos ensaios de Montaigne, que para mim, assim, selecionei alguns, que eu acho que mostra um pouco também a questão da atualidade de Montaigne, né? Então, duvidar, negar mesmo, não é deixar de aprender. Quando você tem uma certeza na sua vida, você deixa de aprender porque você acha que você está certo. Agora, duvidar, colocar aquele ceticismo em prática, não é deixar de aprender, é você simplesmente buscar a verdade sobre aquele assunto ou suspender seu juízo e viver tranquilamente porque você reconhece o limite do uso da razão. Aí a segunda frase tem um pouquinho a ver também com a filosofia de Maquiavel, né? Que é por diversos meios chega-se ao mesmo fim. A gente viu em Maquiavel que para definir um governo, né, os seus meios também podem ser cruéis, desde que seja para garantir o governo para a manutenção do seu próprio poder. Então, o Montaigne coloca aí que já uma questão mais ética, né? Que por diversos meios chega-se ao mesmo fim. Só que quem escolhe os meios é cada ser, né? A gente escolhe os meios que a gente vai querer alcançar aquela finalidade. E aí também ele parte um pouco para o estoicismo sobre a questão da tranquilidade da alma, de viver bem consigo mesmo a partir das escolhas que a gente faz na nossa vida. E aqui é interessante porque ele rompe bastante, né, com aquela ideia da filosofia medieval da questão do destino, de que tudo está traçado. Embora o Agostinho também trabalhe bastante sobre a questão da liberdade da escolha, do livre-arbítrio, sobre escolher as coisas do céu ou escolher as coisas da terra para poder viver bem essa vida, né? Aí a terceira frase aí, as ações julgam-se pelas intenções, e isso gera um certo problema mesmo jurídico, né? Porque a gente não pode julgar a intenção de determinado ato, por exemplo, como assassinato. Ah, mas a minha intenção não era matar? Não, né? Mas a gente pode julgar também, por exemplo, determinado ato que deu errado, uma finalidade que a pessoa tinha a vontade que desse certo, era para o bem de todos, mas a ação deu errado, né? Então aí a gente tem que pensar um pouquinho na intenção daquela pessoa. Era fazer o bem, mas deu errado, afinal todo mundo é passível de erro. A quarta frase, uma mesma linha de conduta pode levar a resultados diversos, que é muito ligada à segunda, né? Que por diversos meios chega-se ao mesmo fim. E a última que eu selecionei é: o homem não cede ao trem agora que conquistou. Então, mesmo que você tenha ajuda aí de alguém para poder conquistar o poder, segundo Montaigne, aquela pessoa que sobe ao poder não vai reconhecer. Então, para que ajudar, né? Então, tudo isso aí ele vai trabalhar um pouco a questão da hipocrisia do ser, que estava se montando ali, se moldando, né, durante o período do Renascimento. Então, Michel de Montaigne, em seus ensaios, principalmente no texto da Vaidade, que eu já falei para vocês, procura visualizar a hipocrisia do ser, quando os filósofos propõem regras que excedem a nossa prática e as nossas forças. Ele diz:
vejo frequentemente proporem-nos modelos de vida que nem quem os propõe, nem os seus auditores têm alguma esperança de seguir, ou, o que é pior, desejo de o fazer. Da mesma folha de papel onde acabou de escrever uma sentença de condenação de um adultério, o juiz rasga um pedaço para enviar um bilhetinho amoroso à mulher de um colega, né? Então, também tem muito a ver com a questão do julgamento que a gente faz. Então, da mesma maneira que a gente julga o erro dos outros, a gente esquece que a gente também erra, ou depois acaba caindo naquele mesmo erro. Então, é uma crítica que ele faz à filosofia moral da época do período da Idade Média aí, né, que podavam determinados comportamentos, mas as próprias pessoas, ou então até mesmo a própria Inquisição, que julgava os atos ainda no período do Montaigne, a gente vai ver que ainda existia a Inquisição muito forte em determinados estados absolutistas, julgava, mas saía ali daquele julgamento e cometia o mesmo erro, tá? Ele trabalha um pouco com essa questão da hipocrisia. Pessoal, sobre Montaigne, alguma dúvida? Prof, Pode duas falar. coisas. Eu não entendi muito bem a coisa dos estoicos. E você pode ir um pouquinho só mais devagar? É que eu tô com um pouco de dificuldade para acompanhar. Posso sim, Ana, valeu pela dica aí, que às vezes eu fico um pouco desesperada por causa do horário. Não, 40 minutos. Então, vamos lá. Ana, a gente viu os estoicos lá no primeiro ano do ensino médio, né, que é uma das escolas helenistas. Os estoicos, eles pregavam a questão da suspensão do juízo, de que se você não pode julgar, afirmar que aquilo é uma verdade, simplesmente suspenda seu juízo, tipo, deixa pra lá, é melhor do que julgar errado ou julgar sobre o ponto de vista da sua própria cultura, porque você vai estar fazendo um juízo imparcial, um julgamento imparcial, né, que é sobre o seu própria subjetividade. E também eles pregavam muito a questão da tranquilidade da alma, né, de você viver tranquilo, longe de discussões, longe de julgamentos errados, para poder viver bem. Isso influencia muito o Montaigne. E o Montaigne está numa época onde as expansões comerciais marítimas e até mesmo as expansões territoriais, a gente tem a descoberta da América, faz com que os europeus se sintam no poder, se sintam superiores e acabam matando covardemente diversos selvagens, povos selvagens, indígenas, né, que tinham a sua cultura diferente. Então, eles consideravam que tudo aquilo que era diferente da cultura do branco europeu era algo selvagem, então, e que tinha que ser eliminado. Então, aí a gente tem essa crítica que o Montaigne faz, porque o homem europeu está julgando sobre o ponto de vista dele, sobre a cultura dele, né? Não significa que a cultura dos indígenas ou dos povos selvagens que estão sendo descobertos seja diferente, ou seja pior, ou que eles deveriam ser menosprezados. Só é diferente no sentido cultural, entendeu? Então, o ponto de vista é outro. Deu para entender, Ana? Sim, muito obrigada. Ok. Pessoal, mais alguma dúvida aí sobre Montaigne? Eu tenho. Professora, o pensamento dele tinha influência do ceticismo e estoicismo? Os dois? Sim, é porque a gente, lá no primeiro ano, a gente viu que o helenismo é um período que está na transição ali da filosofia grega antiga, né, para a medieval. Então, quando Agostinho, ele surge ali no início do período da Idade Média, ainda durante o Império Romano, ele tem muita influência aí das escolas helenistas, né, principalmente dos estoicos e do epicurismo. Principalmente dos estoicos, né? Porque ele vive esse período do estoicismo no Império Romano. Então, Agostinho tem essa influência também, tá? Tá Mas bom. eles são contemporâneos, né? Os estoicos e o próprio Agostinho. Só que a diferença é que o Agostinho, depois de muito tempo, ele não é um filósofo cristão desde o início, ele não começa a filosofia dele desde o início. Na verdade, ele é um orador do Império, né? E aí, aos poucos, ele vai se convertendo ao cristianismo, né? Naquele livro Confissões, que eu até passei para vocês o início, né, do filme do Agostinho, mas eu coloquei o link no Moodle para vocês finalizarem. É legal ver essa transição, assim, eu acho um período histórico bem interessante. O Montaigne já está no Renascimento, né? Já aconteceu muita coisa nesse período aí. A gente tem Tomás de Aquino, a gente tem a questão dos nominalistas e dos realistas. Então, ele já está em 1500 e bolinhas.
tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Respondido, Giovana? Sim, sim. Obrigada. Tá? Mais alguma dúvida, turma? Não? Então, vamos para o próximo aí. A gente vai falar rapidinho de Galileu, tá? E só uma observação, pessoal. Montaigne pouco cai em vestibular ou no Enem. Quando cai, eles trazem um texto de apoio de algum trecho dos ensaios do Montaigne. E aí, para responder essas questões de Montaigne, sempre lembrem-se dos estoicos e da questão do ceticismo, dessa crítica que ele faz ao homem europeu, tá? Que está se formando ali no Renascimento, que acha que ele é superior a tudo e a todos e faz um julgamento das outras culturas. Então, lembre-se também aqui das conquistas, da descoberta aqui do Brasil mesmo, a quantidade de indígenas que, que eles matam, ou então também a questão da própria escravidão negra, né? Eles se acham superiores aos negros, então eles se acham no direito de tornar o negro uma coisa, né? Escravo é uma coisa, para poder fazer com que eles trabalhem como se fossem animais mesmo, né? Então, lembrem-se dessa questão de como que o homem europeu no período do Renascimento se sente na superioridade, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí do Galileu. Vamos lá, vou tentar ir mais devagar, pessoal, que eu me empolgo aqui e vou, né? É um erro que eu tô cometendo aí nas aulas online, no desespero de querer ir rápido. Lembrando que aula online tem outro tempo, né? Então, a gente vai começar a entrar em filosofia da ciência nesse período, né? Que eu falei para vocês que a física e a química vão ser importantes para a consolidação das universidades. Então, razão e experiência aí que são as bases da ciência moderna e até mesmo a ciência dos dias de hoje. A gente vai ver que algumas questões que surgem nesse período ainda a gente discute dentro da ciência nos dias de hoje, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma frase de um filósofo contemporâneo, um historiador da filosofia, na verdade, ele é franco-russo, Alexandre Koyré. Toda vez, acho que eu vou dizer que 90% das questões do Enem vestibular, quando é sobre filosofia da ciência, eles trazem um texto do Alexandre Koyré. O Alexandre Koyré tem um livro escrito chamado Do Mundo Fechado ao Universo Infinito. É um livro, assim, fantástico, tá? Que ele mostra exatamente esse período que era do mundo fechado medieval, cada um no seu feudo, né, vivendo tranquilamente, e aí esse surgimento dos estados absolutistas, essa saída dos feudos, e aí se torna um universo infinito, não só em relação no sentido das relações humanas, por conta da criação dos grandes centros aí, né, dos estados absolutistas, mas também pelo fato das navegações permitirem a construção de determinados instrumentos mais tecnológicos, né, para a época, como a luneta, e aí eles olham para o céu agora e não enxergam mais só Deus, mas um universo infinito de possibilidades de desenvolvimento tecnológico e de construção da própria ciência. Tá? Então, o próprio título do livro dele eu acho assim fantástico, que é Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, que é um historiador da filosofia mesmo, que conta esse período aí da saída da Idade Média até o final do período humanista, ali perto do iluminismo, que vai desenvolver tanto a tecnologia, consolidar a ciência, a física, a química, a biologia, e começar a desenvolver pesquisas que vão dar um start aí absurdo naquilo que nós somos hoje mesmo, tá? Então, a frase dele é o seguinte: o homem perdeu seu lugar no mundo, ou mais exatamente, perdeu o próprio mundo que formava o quadro de sua existência e o objeto de seu saber, e precisou transformar e substituir não somente suas concepções fundamentais, mas as próprias estruturas de seu pensamento. Então, quais eram as concepções fundamentais lá na Idade Média? Era o dogmatismo da Igreja Católica, né? O Deus Criador que nos deu o mundo pronto, né? Tipo, olha, eu criei para vocês, e o ser humano também como uma própria criatura. A partir do momento que eles começam a questionar isso, colocam o homem no centro, descobrem também a questão do heliocentrismo e não mais geocentrismo, esse ponto fixo que o homem tinha na Idade Média se perde, né? Então, essas concepções fundamentais, elas são rompidas. E aí, as próprias estruturas do pensamento, porque agora eu tenho a possibilidade de pensar além de um Deus, né? Muda totalmente o contexto, a forma de pensar, o desenvolvimento tecnológico, a consolidação da ciência, tá? Então, tudo isso é muito forte ali nesse período. Então, é nesse contexto aí que vão surgir alguns problemas e alguns conceitos também fundamentais da filosofia moderna e da filosofia da ciência, que é a busca de um ponto fixo, qual é o meu papel no mundo, né? Até então, eu era uma criatura de Deus,
Mas e agora? Eu não tenho mais um ponto fixo, já que eu não preciso só acreditar na questão da religião, né? A religião, eles tornam isso como fé, você pode sim seguir uma religião, mas você também tem uma razão para explicar as coisas que estão em nossa volta, né? O mundo como representação, isso é importante quando a gente for falar do plano cartesiano, lá de Descartes, vocês já aprenderam o plano cartesiano em matemática. Como que ele criou esse plano cartesiano? Por que ele criou, Descartes, né, esse plano cartesiano? O que tem a ver filosofia com matemática? Né? Até então também o mundo era criado, agora ele é representado pelo homem em expressões matemáticas, em um plano cartesiano. Então isso muda um pouco a mentalidade do homem europeu no período do Renascimento. E também a procura de um método não só filosófico, um método também matemático, mas um método científico que possa ser válido para todos, tá? Um método universal. Para a gente construir ciência, essa ciência tem que ser universal. A célula e a estrutura da célula não pode ser uma aqui no Brasil e uma outra estrutura na China, né? Se é ciência, tem que ser sempre igual. Então, também tem a procura de um método e a consolidação de alguns métodos aí para poder construir a ciência. Pessoal, deu para entender? É bacana vocês perceberem como essas novas características, essa nova mentalidade vai moldar aí o pensamento dessa época. Dá para entender isso, turma? Tem alguma dúvida sobre isso? Pessoal? Professora, opa, pode falar. Vai, Giovana, pode falar. Ah, tá, sou eu. Eu não entendi direito quem é Alexandre Coiré. Alexandre Coré, ele é um historiador hoje, né? Ele é franco-russo. Hoje, assim, ele dá diversos cursos, diversas palestras, tal. Escreveu um livro chamado No Mundo Fechado, o Universo Infinito, que é o livro mais usado aí no Enem, nos vestibulares, também mundialmente, aí, como referência para compreender esse período de transição entre o mundo fechado, que era a Idade Média, eram os feudos, e o universo infinito, que é essa descoberta da ciência feita por Galileu, primeiro por Copérnico, depois Galileu, e o desenvolvimento dos métodos. Ele é um historiador mesmo, da filosofia, da história da filosofia, tá? Ele que escreve esse livro aí. Então, é bacana quando vocês forem prestar vestibular, ou até mesmo responder as questões depois na prova, que eu vou passar aí para vocês, a gente vai fazer uma pré-prova aí, dá uma olhada sempre, lê a fonte do texto que vem com a questão. Então, se você vê lá na fonte Alexandre Coré, putz, filosofia da ciência, né? Se você filosofia medieval, se você vê a fonte, que é Tomás de Aquino, você já sabe que é o final da filosofia medieval, a Inquisição tá ali, ciência batendo na porta. Se você vê que é Agostinho, você já pensa no período helenista, né, ali na transição. Então, é bacana, antes de responder uma questão de filosofia, você ir na fonte, porque aí você não perde tempo pensando e tentando compreender de qual período que é o texto, né, de qual filósofo que é o texto, sobre o que aquele texto está falando, tá? Então, é uma dica aí que eu sempre sigo. Toda vez que eu vou refazer a resolução da prova do Enem, nas questões de filosofia, eu sempre vou na fonte primeiro, né? Então, acho que é bacana vocês começarem a criar esse hábito aí, tá? Uhum. Então, vamos lá para Francis Bacon. Francis Bacon é bem, bem bacana, ele vai dar uma virada aí no pensamento, né? Então, ele vai realizar uma obra científica de inegável valor aí, que é considerado um dos fundadores do método indutivo de investigação científica. Então, ele vai criar um método dentro da ciência para poder começar a construir as teorias e as hipóteses de maneira regular, de maneira comum, entre as universidades que estão se consolidando. A gente já tem a Universidade de Bolonha nesse período, a Universidade de Sorbonne também já existe nesse período. Então, são essas pesquisas acadêmicas mesmo, tá? Ele vai criar um método para poder deixar tudo quadradinho, né? Então, atribui-se a ele também a criação do lema saber é poder, porque quando você tem conhecimento, quando você tem propriedade sobre a natureza, você também consegue ter poder sobre a própria natureza, só quer ver que é um probleminha mais para frente, porque quando o homem descobre que a razão é um instrumento de poder, de dominar a própria natureza, eles também passam a dominar o próprio povo, né? Então, a razão, ele é um instrumento de domínio da natureza, através da ciência, da construção de teorias e hipóteses, mas também é um poder, uma capacidade de você dominar o povo, porque o ser humano faz parte também da natureza, né? Então, isso também cria um problema aí. Então, ele cria esse lema saber é poder, que revela sua firme disposição de fazer dos conhecimentos científicos um instrumento prático de controle da natureza com vistas à expansão da prosperidade humana.
né? Então, para o Francis Bacon, quanto mais ciência, mais sabedoria, construção das teorias e das hipóteses, a gente teria controle dessa natureza, a gente conseguiria melhorar tudo, né? As navegações, com a construção dos instrumentos de navegação, com a melhoria dos tipos de navegação mesmo, questão da agricultura, previsão de tempo, meteorologia, aí começam a surgir diversas pesquisas científicas, diversos campos do saber também, tá? Então, por isso que ele vai ser importante aí. E ele vai perceber aí que em toda a história da humanidade, quando a gente tentava construir alguma teoria, alguma hipótese, a gente caía em erros. Então, ele vai desenvolver uma teoria chamada teoria dos ídolos, né? O que é ídolo? Vem da palavra eidon, que significa imagem, simulacro ou fantasma. Então, é erro, né? Quando a gente vai quando os cientistas na época tentavam criar alguma teoria, alguma hipótese, caíam em erro, e para o Bacon existem 4 tipos de erro aí, tá? Então ele usava a palavra ídolo como sentido específico de erro enraizado, falsa noção, preconceito ou mau hábito mental. E quais são esses ídolos, né? São esses 4 tipos que eu coloquei para vocês, que a gente vai fazer uma atividade em cima disso. Então, em sua obra Novo Órgão, aí, expressão latina que significa novo instrumento para a ciência, né? O filósofo destaca 4 gêneros de ídolos que entorpecem a mente humana e prejudicam a ciência. Quais são eles? Ídolo da tribo, né? Que são as falsas noções provenientes das próprias limitações da natureza da espécie humana. E o que é da natureza da espécie humana? O uso da razão. A nossa razão tem limite, né? Então, para que, por exemplo, falar da questão da existência de Deus, sendo que Deus é uma questão de fé e não de razão. A nossa razão não alcança as explicações necessárias para a prova da existência de Deus. Então, tem que eliminar esse erro. Não adianta colocar a questão da existência de Deus dentro das ciências ainda que é uma questão de fé. Então, a razão tem limites para a gente poder explicar as coisas. Não adianta criar mitos, né, para explicar a natureza, explicar as questões que a gente não consegue explicar através do uso da razão. É ter a capacidade de falar, olha, isso eu não sei. Isso a razão não compreende, né? O outro tipo de erro aí, ele vai se basear para dar o um nome no mito da caverna, que é o ídolo da caverna, né? Mito da caverna de Platão, que são as falsas noções do ser humano como indivíduo, né? Então, a gente toma muitas vezes aí as sombras, as fantasias como verdades e cai no erro. Então, é quando, por exemplo, fake news, só lê a manchete, não vai buscar a fonte, né? Então, isso também é um erro aí, um ídolo da caverna. A terceira forma de ídolos são ídolos do mercado ou do foro é praça, né? Que são as falsas noções provenientes da linguagem da comunicação. Então se todo mundo fala que isso é sério, então isso é certo. E não vou buscar também a fonte, não vou buscar ver se é verdade. E aí acaba induzindo ao erro. E o quarto forma de ídolo aí é o ídolo do teatro, que são as falsas noções provenientes das concepções filosóficas, científicas e culturais vigentes. Bom, se todos os cientistas falaram que é dessa maneira, é sinal de que eles estão certos. E aí continuam usando, sem tentar buscar uma base científica que realmente fortaleça aquela teoria ou aquela hipótese. Então, são os 4 tipos principais aí de erro, né? E a gente continua caindo em erro até os dias de hoje. Então, eu vou parar a aula aqui e vou explicar a tarefa agora, tá? A gente vai retomar Francis Bacon na próxima aula. Então, como a gente continua caindo nos mesmos erros, vocês vão pensar nesses 4 ídolos, nesses 4 erros que o Francis Bacon falou que era comum, né, para ciências e ainda é comum na nossa vida, e vão dar exemplos atuais aí, contemporâneos, tá? Tem o campo tarefa, são 4 ídolos, vocês vão relacionar com 4 questões contemporâneas que ainda a gente faz a gente cair em erro e justificar o porquê, argumentar o porquê, tá? Já dei o exemplo aí das sombras, que seria as fake news, né? A gente toma aquilo como verdade, não vai buscar a fonte, não vai, é muito mais fácil viver nesse mundo de aparência, de sombras, né? Tem um outro exemplo também, a questão do ídolo do foro, nesse tempo de coronavírus, aí alguém lança alguma coisa do tipo, beber, né, beber detergente cura o coronavírus, aí uma pessoa vai ouvindo que a outra vai ouvindo, e aí começa a acreditar naquilo, então a gente continua com esses fantasmas aí que nos induzem ao erro, tá? Então, para vocês levantarem 4 erros comuns ainda para nossa época e relacionar com um desses 4 tipos da teoria dos ídolos do Francis Bacon. Deu para entender, pessoal, a tarefa, os ídolos, alguma dúvida?
pessoal? Vocês estão aí? Professora, Pode falar. um erro, ele pode ter mais de um ídolo, né? Pode sim. Normalmente tem. Porque quando, por exemplo, do foro, né? Da praça, né? Também a gente pode considerar como ídolo da caverna, porque a gente ouve, os outros falam, vai buscar a fonte, né? E acaba caindo em erro. Então, um erro pode ser característico de mais de um tipo de ídolo, sim. Aí você pode também colocar esse tipo de exemplo, tá? Caverna e foro, 2 pontos, tal erro, e aí justificar, tá? Obrigada. Pode ser feito digitado ou no fichário, tanto faz, a maneira melhor que vocês acharem mais fácil aí. E também na própria tarefa do Moodle eu deixei campo para responder, tá bom? Mais alguma dúvida, turma? Não? Então, na próxima aula a gente termina de ver Francis Bacon. Aí eu vou explicar um pouco para vocês o método que ele vai criar para que as pessoas não caiam nesses erros, né? Nesses 4 tipos de erros aí. Lá no Moodle também tem o material de apoio, tem toda essa parte explicando também dos ídolos do Francis Bacon. A atividade é para ser feita só para entregue na próxima sexta-feira aí. Se vocês precisarem de mais tempo, vocês me avisam, tá? Sei que vocês estão sobrecarregados, mas aí manda uma mensagem pelo Moodle ou por e-mail mesmo, ou WhatsApp. As meninas da sala têm o meu WhatsApp, pode mandar. E aí na próxima aula a gente retoma tudo isso. Combinado? Turma, Sim. não me deixa falar sozinha. Então tá bom. Então, um bom final de semana para vocês. Pode fazer no Word, Gabriel, tá? Um bom final de semana para vocês, se cuidem. E qualquer coisa, é só mandar e-mail aí, mensagem que a gente resolve, tá bom? Beijos, tchau, Ana. Tchau, tchau, Isis. Poxa, que saudade Tchau. de vocês. Tchau, Gabriel. Tchau, Davi. Até. Tchau, tchau, Letícia.